Valéria Santana, que está ao vivo na sede do Tribunal Regional Eleitoral, acompanhando o julgamento das contas dos candidatos que disputaram as eleições deste ano. Valéria Santana, com você as informações agora. Mais uma vez, boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Já já eu trago todas as informações sobre o julgamento da prestação de contas, né, dos deputados estaduais e também os federais. Mas agora eu vou falar sobre a questão do julgamento da diplomação do Valdevan 90. Acabou agora há pouco, ele não será diplomado. Lembrando que ele seria diplomado, né, de acordo com a decisão do TSE, hoje à tarde, às 5 horas da tarde, no Teatro Ateneu. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse julgamento é a doutora Eunice Dantas. Doutora Eunice, cabe recurso nessa situação? Boa tarde, cabe recurso, a decisão ainda é do Tribunal Regional Eleitoral. E deixando claro que essa decisão tomada aqui, ela não interfere com a decisão que foi tomada pelo ministro Barroso na tarde de ontem. A decisão do ministro Barroso, pela possibilidade dele comparecer à diplomação, foi pelo fato dele se encontrar-se preso. Já o Ministério Público Eleitoral, nós ajuizamos na sexta-feira uma ação de investigação judicial eleitoral contra o Valdevan por conta desse financiamento ilícito da campanha, por abuso do poder econômico, que ninguém sabe ainda quem financiou a campanha dele. O certo é que aqueles doadores que ele colocou na sua prestação, como se tivessem feito as doações, não foram, porque são pessoas pobres, são pessoas sem condições financeiras, e as escutas telefônicas em relação ao próprio candidato e alguns assessores estão demonstrando que eles estavam se articulando para que essas pessoas prestassem informações falsas à Justiça Eleitoral, à Polícia Federal, que eles dissessem que tinham doado, quando na verdade eles não tinham condições financeiras de fazer essa doação. E no entender do Ministério Público, esse fato em si, ele sendo diplomado, ele tendo direito já ao foro privilegiado, inclusive, o foro por prerrogativa de função, ele poderia ainda mais ter uma influência ainda maior nesses doadores. Ficou claro durante a condução do inquérito que ele estava se articulando e, inclusive, oferecendo pagamentos para as pessoas mentirem nos seus depoimentos, afirmando que doaram. Quando essas pessoas elas não têm a menor condição de serem doadoras de R$ 1.050. São pessoas que ou estão desempregadas ou recebem salários mínimos. Ainda falando, Ricardo, sobre a questão do Valdevan 90, as contas dele também foram julgadas hoje e a gente tem aqui um resultado, né, aqui, que as contas foram desaprovadas e o advogado dele, o Evaldo Campos, durante a defesa, disse que as provas colhidas de áudio e vídeo no processo de investigação realizada pela Polícia Federal, elas não deveriam, doutora, estar neste processo. Como é que vocês veem isso? Elas poderiam estar sim, porque essas provas, essas interceptações, elas foram obtidas mediante autorização judicial da juíza eleitoral, e mais o Ministério Público pediu compartilhamento para uso nas ações que seriam necessárias. Então, essas provas elas estão nos autos, mas elas estão mediante autorização judicial. Ele disse que isso aí seria para um julgamento, não, um processo penal e não um processo pelo TRE. Sim, a interceptação telefônica em si, ela só pode ser concedida num processo criminal. E foi assim que foi concedida. Há um inquérito policial correndo em relação ao Valdevan por conta das informações falsas à Justiça Eleitoral e também agora por conta dessa coação das testemunhas. Neste inquérito foi pedida a interceptação telefônica. O Ministério Público, tomando conhecimento dessa interceptação, pediu à juíza que autorizasse o compartilhamento de provas para que o Ministério Público, a partir daí, pudesse usar essas provas nas ações que foram movidas agora. Muito obrigada, doutora Eunice. Eu vou liberar a doutora Eunice, Ricardo, porque ela tem outro compromisso aqui. Obrigada por todas as suas informações. Tem Valéria Santana de novo agora na janela da informação. Ela está lá no Pleno Tribunal Regional Eleitoral trazendo as informações sobre as contas dos candidatos que foram eleitos na eleição deste ano, falando também sobre algumas diplomações que irão ocorrer hoje às 5 horas da tarde e outras que não irão ocorrer. Valéria Santana, as últimas informações aí do TRE com você agora.
Só recapitulando, Ricardo, para quem ligou a TV agora, foram 6 contas julgadas, 2 apenas aprovadas. Inclusive, a do Valdevan 90 foi desaprovada. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar novamente com a Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas. Ela vai explicar para a gente por que algumas contas, doutora, que foram julgadas, esses candidatos já eleitos, no caso, né, os deputados eleitos, eles vão para a diplomação e por que Valdevan não será diplomado? Qual é a diferença? A desaprovação das contas em si, ela não impede a diplomação. Todos podem ser diplomados por conta disso. Após o julgamento das contas, o Ministério Público avalia a razão da reprovação. Se a desaprovação for por fatos relevantes, inclusive porque esse ano o financiamento foi público, nós podemos entrar com uma nova ação pedindo a cassação do mandato também e a inegibilidade por 8 anos. No caso do Valdevan, a questão dele não ser diplomado não foi por conta da desaprovação das contas, foi por conta de uma ação de investigação judicial eleitoral que nós já movemos na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo nós pedimos como cautelar que ele não fosse diplomado, porque ele, enquanto ainda estava solto, quando as investigações começaram, ficou bem claro que ele estava tentando influenciar no depoimento das testemunhas. Ricardo, inclusive, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre o caso do Valdevan ainda. O delegado, o Alexandre, que é o responsável, o delegado da Polícia Federal, que é responsável pelas investigações, ele estava aqui e estava assistindo a esse julgamento. Doutora Eunice, eu volto falando sobre essa questão da diplomação. Todos os advogados, eu também conversei com eles, Ricardo, e eles disseram que vão recorrer dessa decisão. Agora, para o Ministério Público, não atrapalha as investigações, os casos, depois dessa diplomação? Não, em relação aos outros candidatos, não, porque por isso que em nenhum caso, inclusive daqueles que já têm ação de investigação judicial eleitoral em curso, que nós já ajuizamos algumas, porque não há qualquer indício que esses candidatos que estão com algum processo, respondendo por algum processo de cassação, eles estejam influenciando ou tentando atrapalhar as investigações. O caso do Valdevan foi diferente, porque as interceptações telefônicas demonstraram o intuito que eles e seus assessores estavam em prejudicar a produção da prova. Doutora Eunice, então no caso do Valdevan 90, ele será diplomado sozinho um outro dia ou isso já implica na questão da cassação dele? Não, a decisão até atual é ele não poder ser diplomado, ele só vai poder ser diplomado se ele conseguir reverter essa decisão de hoje no TSE, mas com certeza hoje não dará mais tempo. Se o TSE determinar que ele seja diplomado, ele será diplomado, mas não tem diferenciação dessa decisão de agora em relação aos outros. Ele permanecerá não diplomado até que o TSE venha dizer. Agora, a ação contra ele, eu ajuizei sexta-feira. Aí começam todos os prazos, citação, defesa, depois oitiva de testemunhas, para, sim, no final ter o julgamento. Qual o prazo? Não tem prazo, a gente espera que seja célere, a Justiça Eleitoral é uma justiça célere, especialmente nessa atual gestão. Os processos estão andando bastante rápido, nós não temos nenhum processo hoje aqui no TRE com pendência de julgamento, eu acredito até menos de um mês. Todos os processos estão sendo julgados de forma bem célere. Muito obrigada, doutora Eunice, por todas as suas informações. Ricardo, como a gente costuma dizer, né? Então esse caso aí, esse processo do Valdevan 90 ainda vai dar muito pano para manga. Voltamos com você. Obrigado, Valéria Santana ao vivo. Obrigado, procuradora Eunice Dantas, pelas informações. Para que você possa entender, quando a pessoa é diplomada, ele recebe um diploma de candidato eleito e a partir daquele momento ele tem o foro privilegiado. Ou seja, fica mais difícil num processo, num julgamento, a pessoa com foro privilegiado que ainda existe aqui no Brasil. No caso do Valdevan, sem a diplomação, o julgamento contra ele vai ser ele como pessoa comum, não como deputado federal eleito. Ok, deu para entender essa situação. No momento, ele ainda tem um mandato, ele pode recorrer disso, pode ser diplomado, como disse a procuradora em outro momento. Mas hoje, segundo a procuradora Eunice Dantas, ele não será diplomado por uma outra decisão do Tribunal Regional Eleitoral.